Olá, tudo bem com vocês? Então a gente vai iniciar explicando sobre a enquete que a gente colocou no grupo, no nosso canal, falando sobre os contraceptivos. A pergunta era se o contraceptivo, se o anticoncepcional, a pílula normal, né, ela tem a característica de engordar, de causar um aumento de peso na pessoa que está utilizando ela. Então vamos explicar diretamente isso, tá? Primeiro a gente precisa entender que o contraceptivo hormonal, quando a mulher começa a utilizar ele, normalmente ele não leva a esse ganho de peso. A grande maioria dos estudos mostram que a utilização desse contraceptivo hormonal não causa um aumento de peso, não causa um sobrepeso, não leva a um aumento de peso direto. Alguns estudos apontam para um ganho de peso muito pequeno, em relação a 1 até 3 quilos em algumas pacientes com algum perfil, especificamente pacientes que já têm uma predisposição a ter sobrepeso, geralmente já têm uma predisposição a engordar. Então, uma das características desse contraceptivo é não causar essa alteração. É mais mito, né, essa ideia de que o contraceptivo realmente aumenta o peso do que verdade. Então, a maioria dos estudos não apontam para essa relação. Os estudos que mostram algum ganho de peso é um ganho de peso não muito significativo. A gente precisa lembrar que o que faz a pessoa engordar muitas vezes é o aumento da ingesta, né, da alimentação e a diminuição do gasto calórico. Então essa relação ela pode acontecer e consequentemente você vai ganhar peso e vai ter um sobrepeso maior. Mas a gente precisa lembrar também o seguinte: contraceptivo hormonal, né, eles são da família das drogas, né, dos estrogênios, progestágenos, que são normalmente derivados da estrutura química lá do colesterol, são produzidos, esses hormônios fisiologicamente são produzidos pela glândula suprarrenal e eles têm uma característica estrutural muito semelhante a um hormônio que a nossa glândula suprarrenal produz, que é a aldosterona. Então, o contraceptivo hormonal, nas suas características de estrutura química, eles podem agir de forma semelhante à aldosterona. Se eles agirem semelhante à aldosterona, eles podem promover um efeito de retenção hídrica, tá? Esse efeito de retenção hídrica faz com que a paciente tenha, de certa forma, um aumento do volume de água, né, uma retenção hídrica maior, o que pode causar uma falsa impressão de que ela aumentou de peso, de que ela engordou, mas não é ganho de massa, não é ganho de gordura especificamente, não é um ganho que muda a sua estrutura no corpo no sentido de que essa paciente está ganhando um peso relacionado à gordura ou à gordura abdominal ou algum tipo de gordura no organismo dela. Na verdade, pode estar relacionado a essa retenção hídrica, né? Esse aumento da reabsorção de sódio, que é uma ação que pode acontecer devido à estrutura química dos contraceptivos. Então, a estrutura desses hormônios podem ter uma semelhança com a aldosterona e, consequentemente, eles podem agir e causar um efeito que a gente chama de efeito mineralocorticoide. Esse efeito mineralocorticoide, ele na verdade é porque a gente tem uma estrutura química parecida com as moléculas da família dos corticoides, entre elas a aldosterona, né, que é o agente principal na retenção hídrica. Então, quando a gente pensa na estrutura química, todos esses fármacos, todas essas substâncias, tanto os glicocorticoides como a aldosterona, como os hormônios sexuais, eles são sintetizados da mesma molécula, lá da base do colesterol, e de lá ele vai sendo sintetizado e transformado nesses hormônios, tudo através da suprarrenal. Então, de certa forma, eles têm uma semelhança, e essa semelhança nos contraceptivos, né, os mesmos de ação sintética, né, os que são produzidos pela indústria, têm uma certa semelhança com essa estrutura e podem ter um efeito de aumentar a retenção hídrica. Esse efeito de aumentar a retenção hídrica pode sim fazer com que a paciente tenha um ganho de peso, e nesse caso não é um ganho de peso, como eu falei, não é uma massa de gordura que está aumentando, não é um ganho de peso muscular, não é essa alteração que está acontecendo. Na verdade, é um aumento do volume de água, né? A deposição de água em algumas estruturas que faz com que essa paciente tenha esse ganho de peso. E normalmente esse aumento no peso está relacionado à retenção hídrica e acontece no início do tratamento, nos primeiros meses. Então é característico do efeito deste fármaco, tá? Depois de um tempo, o organismo começa a ter uma autorregulação e a tendência é que você tenha um equilíbrio nesse processo, não tem uma permanência, uma manutenção muito grande desse processo na retenção hídrica. Algumas mulheres sofrem um pouco mais, por mais tempo com essa retenção hídrica, mas a maioria delas vai ter um equilíbrio. E a gente precisa lembrar o seguinte: esse fator ele pode estar muito relacionado à concentração de hormônio. Claro que quando o anticoncepcional tem uma concentração de hormônio um pouco maior,
a tendência é que ele tenha mais efeitos colaterais e, claro, aumento da retenção hídrica é um efeito colateral desse hormônio. Então, se eu tiver um anticoncepcional que faz um efeito ou que tem uma molécula ou que tem uma concentração maior da sua molécula na formulação, ele vai ter um risco maior de retenção hídrica. Então, essa retenção hídrica pode causar essa falsa impressão de que a pessoa está ganhando peso. Mas em termos de aumento de massa, de gordura ou até de outras estruturas do organismo, a gente percebe que a maioria dos estudos não apontam para isso. Então, característica do anticoncepcional, respondendo novamente a nossa enquete, ele não engorda especificamente, ok? Então, essa é a resposta do processo. O ganho de peso pode estar relacionado a essa retenção hídrica, que pode dar essa falsa impressão, e em algumas mulheres pode acontecer um ganho mínimo de 1 até 3 quilos relacionado à ação do anticoncepcional e ao aumento do apetite, mas normalmente isso não acontece na grande maioria das mulheres, ok? Vai depender um pouco dos estudos, vai depender um pouco também da concentração do hormônio, né? Como eu falei, se a concentração do hormônio for um pouco maior, a retenção hídrica pode ser maior. Uma recomendação interessante que poderia ser feita, né? Os pacientes que têm uma tendência a uma retenção hídrica maior, elas poderiam estar lançando mão da utilização de alguns chás que podem ser diuréticos. A gente tem uma série de formulações de chás que são produtos naturais, formulações que são tranquilas de ser utilizadas, que normalmente tem uma ação diurética, vai eliminar esse volume de água. Então, em alguns momentos do ciclo hormonal dela, se ela perceber que ela está sentindo com mais retenção hídrica, ela começa a utilizar o chá, e o chá aumenta um pouco a diurese, o que vai fazer com que ela tenha eliminação de água e evite esse efeito colateral, ok? Deixando claro aqui que a gente está respondendo o processo da enquete, e logo a gente coloca outras perguntinhas aí para vocês irem conversando comigo, discutindo. A gente vai ter essas informações sempre dentro do nosso canal. Valeu, até mais!